A gente está começando mais um episódio do podcast Essa é a Nossa Vida. E se você clicou nesse episódio é porque você quer saber o que a sua criança falaria para você. Bom, eu tenho pensado muito sobre esse tema desse episódio. Já tem umas boas semanas e eu até estava conversando com a minha mãe, que eu sempre converso com ela sobre esses episódios, e a gente estava debatendo justamente sobre esse tema especificamente. E bom, antes da gente começar o tema da semana, o episódio da semana, eu já quero te pedir, gente, que é uma coisa que eu sempre esqueço. Quero pedir pra você que tá me ouvindo, compartilhar, comentar. Eu vou ficar muito feliz de saber se esse episódio fez sentido pra você, o porquê que fez sentido pra você. É muito legal, eu recebo muitas mensagens de amigos contando que o episódio fez muito sentido. Nossa, eu tava fazendo o quê? Eu adoro saber o que vocês estavam fazendo quando ouviu, o que fez sentido. Então comentem aqui, compartilhem, mandem pra alguém que fez, que você acha que precisa, ou que você acha que vai fazer sentido pra essa pessoa. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui junto comigo, me ouvindo. E bom, eu tava indo já, né, pro episódio, eu já tava pensando muito sobre esse tema. E muitas vezes a gente pensa assim, o que a gente falaria para nossa criança, né? Mas o episódio dessa semana é o que essa criança falaria para nós. E, bom, esse episódio veio porque esse final de semana especificamente os meus pais viajaram e eu fiquei com meu irmão Emanuel. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão de 5 anos. E tem um episódio que, logo quando ele chegou na nossa casa, né? Ele é uma criança que veio pra gente com 1 ano e 11 pra minha família, pra mim e pros meus pais. E na época eu morava com os meus pais, então foi uma experiência muito, muito importante. Eu brinco que a gestação do Emanuel foi do lado de fora, né? E todo mundo ficou grávido. Então foi um processo e tanto. E, bom, inclusive o episódio está aqui, tem uma amiga lá, a Júlia, que também ela tem bebês, teve bebê, e aí a gente fez o episódio juntas. Então, é isso. Mas esse final de semana especificamente, o Emanuel ficou comigo, né? E meus pais viajaram e ele ficou comigo. E aí, sim, doideira, né, gente? Porque eu faço pedagogia, mas eu não trabalho com criança, já tem uns 2 anos. Não é tanto tempo assim, mas eu não trabalho com criança já tem um bom tempo. Eu trabalho mais com público jovem adulto, tudo. Tô bem acostumada com o jovem adulto. E inclusive é uma faixa etária que eu gosto muito. E aí, idoso, né, e tudo. E aí, o Emanuel ficou comigo essa semana, tudo bem, ele é meu irmão, então eu tô acostumada com ele, né? Mas muitos pitis e irmãos, né? E aí foi assim, ele tá naquela fase de fazer várias perguntas, sabe? Por que não pode? E eu, meu Deus, eu vou responder porque sim, gente, porque, sabe, dá muito trabalho. E aí realmente eu entendo porque que os pais respondem porque sim, porque é melhor, é mais fácil, sabe? Porque você vai entrando numa série de porquês. E aí, enfim, o Manuel ficou aqui esse final de semana e eu vendo ele, né, e tudo, às vezes a minha falta de paciência, ou até mesmo tato e tudo. Então a gente pensa muito, eu pensei muito em como eu era quando eu era criança, as fases que eu também passei, o meu irmão, porque a gente cresceu junto, né, eu e o André, meu irmão mais velho, a gente tem um pouco tempo de diferença. Então a gente cresceu junto e o Manuel tá no meio de um monte de adulto, então é engraçado a vida dele por causa disso. E aí veio o tema do episódio justamente por causa dessa situação, né? De eu estar com o Emanuel esse final de semana. E aí eu fiquei pensando muito sobre o que a minha criança falaria pra mim hoje, pra Ana hoje. Porque normalmente, igual eu já iniciei o episódio falando, normalmente a gente começa muito dizendo assim, nossa, o que eu falaria pra minha criança, sabe? Pra curá-la, ou pra salvá-la das dores que ela passaria, ou... Tá tudo bem também, sabe? A gente pode alertar essa criança. Mas o que ela falaria pra você? E eu, quando eu era criança, eu fui uma criança muito assim, sabe? Tá tudo aí, vamos fazer tudo. Porque tudo assim, no bom sentido, sabe? Assim, a vida é muita coisa. Eu era essa criança, assim. Então eu sempre fui muito teatral, assim, de gostar de cantar. Eu fechava a porta do meu quarto, eu lembro que minha mãe me deu um CD. Eu sempre fui muito envolvida com música, assim, de pequenininha. Eu gostava muito de música. E aí minha mãe me deu um CD. Era um CD, tipo, da harpa cristã, só que instrumentalizado. Só instrumental, instrumentalizado não, só instrumental. Gente, aquilo ali eu fazia várias coreografias no meu quarto. Eu era muito assim, sabe? Extremamente artística e tal. Eu gostava dessas coisas. Eu era muito fã de High School Music, essas coisas assim, sabe? Muito, muito mesmo. E eu sempre fui uma criança muito assim, é isso, sabe? Tá tudo aí, entendeu?
Com 10 anos, eu lembro que minha mãe fez uma viagem pra França. Minha mãe, era o sonho dela, então ela foi pra França e pra Portugal. Era o sonho dela, ela tinha esse sonho. E com 10 anos, eu vi minha mãe indo. Quando o avião dela decolou, eu falei assim, quando eu tiver 15 anos, eu vou pra Grécia. Tudo bem, gente, que assim, eu não tinha a mínima noção do que era dinheiro, do que era nada. E não me interessava. E não interessa, às vezes, também para sonhos, né? A gente não fica mensurando o valor de sonhos. E aí era meu sonho. Meu sonho foi ganhar de presente de 15 anos uma viagem pra Grécia. E aí, assim, eu sei que foi um milagre, porque a gente não tinha condição nenhuma. E assim, Deus abriu todas as portas pra minha mãe ter um trabalho, uma função que fosse muito bem remunerada e tudo naquela época, pra poder me levar pra essa viagem. Eu lembro que minha mãe até perguntou, eu já até contei isso aqui no episódio, você tem fé? Minha mãe pergunta assim pra mim, você tem fé? Eu falei, tenho. Ela falou, que bom, porque dinheiro a gente não tem. E eu falei, tá bom, então vambora. E aí deu tudo certo, assim, a gente foi pra viagem. E foi muito especial, assim, porque aconteceu justamente quando eu falei que eu teria 15 anos. Então, parêntese aí, Deus sempre realiza sonhos, isso é um ponto. Mas assim, eu vou muito na Ana, criança, que ela não tinha medo, sabe? Tipo assim, ela não tinha medo das condições adversas. E eu vejo que a Ana adulta às vezes tem esse receio, sabe? Mas e se? Mas aqui. E aí vem surgindo um monte de e se, e aí a gente limita muitas coisas que podem ser vividas, né? E com medo. Então, a Ana criança, ela diria assim, você lembra quando você não tinha esse medo? Você lembra quando você não tinha essas ressalvas com a vida? Quando você era simplesmente sonhar e planejar o sonho? Óbvio, a gente adultece, né? A gente tá aí sempre, sabe, com coisas nossas da vida adulta, os traumas. Mas vamos puxar essa criança aí, às vezes, pela mão e falar assim, então, o que você me diria hoje? Assim, o que você me diria, sabe? Pra salvar, às vezes, uma situação que eu tô passando aqui. E que me lembra dessa criança. Às vezes eu oro muito, assim, nesse sentido. Deus, me lembra dessa Ana, assim, quando era criança, que tinha essa, sabe, essa tranquilidade com o sonho, sem pensar nos ICs. E diversas orações eu penso muito nessa Ana que tinha essa liberdade mesmo, sabe, com o sonho, sem receio dele não acontecer ou se e tal. E aí o episódio dessa semana é isso, para te fazer pensar. Eu tenho uma amiga que ela falou comigo uma vez, inclusive a Júlia, né, que participou comigo do episódio, contando do Emanuel quando criança. Ela falou, uma vez me mandou uma mensagem falando, você alugou um triplex na minha cabeça com esse episódio, que era o episódio de Qual é a Sua Palavra. E aí é isso, assim, sabe? Pra esse episódio de hoje, assim, eu penso muito nisso. O que essa criança diria pra você? Tem um poeta, minha mãe sempre fala essa frase, inclusive ela brinca que até hoje não desceu na garganta dela, que não foi ela que criou essa frase, que é de um poeta, que não é dela. Que é aquela frase, a criança é o pai do homem. Porque muitas vezes tá lá na infância. Eu gosto muito de voltar, às vezes, lá atrás, sabe? Assim, ver. Eu já tive muitas respostas de situações que eu passo hoje, porque eu voltei lá atrás na minha vida, na minha infância mesmo. Ah, porque eu era assim. Ah, tudo bem, tá respondido. Fácil de lidar? Nem sempre, mas ajuda a gente a responder algumas situações e quebrar alguns ciclos, assim. Pelo menos pra mim funcionou diversas vezes em diversas situações. Procura um profissional, tá, da saúde mental e para poder ajudar vocês nesse processo. Mas, assim, eu já passei por muitas situações que eu voltei lá na Ana, criança, 5 anos, tá. Desde quando eu me tenho memória, sabe? Eu tenho memória de mim. E aí, isso responde muita coisa. E aí, a criança é o pai do homem por isso. Porque ela soluciona muitas coisas. Ela ensina muitas coisas pra gente, assim. E a gente fala de nós quando criança, e essa frase também pode ser levada pra criança que tá aí, vivendo com a gente. O Emanuel, por exemplo, meu irmão. No final de semana que ele ficou aqui comigo, que foi esse agora, e eu vi assim, eu falei, meu Deus, eu sou muito impaciente às vezes, né? No jeito de responder e tal. Então eu gosto disso, sabe? Assim, de eu ver uma situação e falar, nossa, isso aqui pode ser melhor. Então eu vejo, eu imagino uma mãe, assim, quanto que ela deve aprender a ser uma determinado tipo de pessoa pra estar com aquela criança, sabe? Então, assim, eu brinco que o Emanuel salvou a minha família de muitas coisas, né? Ele é uma criança que veio e trouxe muitas outras coisas para nossa família, para minha família e tal. Então eu imagino o que é uma criança, né, uma mãe que teve 3 filhos ou 4 filhos e tal, o que isso gera nela, né? Então, assim, é a mudança de perspectiva, de vida, de amor, de tudo. Então isso gera muita coisa.
E coisas difíceis de lidar também, a impaciência, a dedicação, você tem que abrir mão das suas coisas, você está com outra criança, outra pessoa que precisa de você, depende de você, então você te gera muitas coisas. Mas que faz todo sentido, né, no final, você tem com quem deixar algo. Então eu vejo muito isso assim, nesse final de semana que eu fiquei com ele. Foi muito interessante porque eu pensei muito sobre esse assunto. Já estava ecoando muito na minha cabeça em relação à criança, sabe, assim. E eu fico me perguntando às vezes, quando foi que ela se perdeu? Tudo bem, ela cresceu, mas quando foi que ela cresceu tanto a ponto de ficar esquecida, sabe? De ficar tão assim, na retaguarda, tão assim, de lado. Quando foi que essa criança ficou tão aí, sabe? Jogada às traças, vou dizer assim. E a gente adulteceu tanto, a gente cresce tanto, e tá tudo bem, essa maturidade, ela é necessária, ela é precisa, mas a gente também precisa de uma certa leveza com as coisas que a criança tem muito. Por isso que ela pergunta por quê, sabe? Porque pra ela dá pra ser por que não pode? Porque eu tô vendo essa possibilidade, então eu entendo que às vezes ela pergunta esse porquê, e esse porquê infindável, porque pra ela tá super possível. O adulto é que limita, você não pode comer isso, você não pode fazer isso. Tá tudo bem, tá, gente? Tô dizendo que a gente precisa educar, mas sabe aquela poesia envolvida na vida? É isso que eu tô dizendo aqui hoje. Tá tudo bem a gente limitar, tá tudo bem a gente educar as crianças, a gente precisa disso, tá? Tô dizendo que a gente precisa realmente pensar onde foi que elas se perderam, onde foi que nós nos perdemos em relação à nossa leveza de lidar com determinadas situações que são super possíveis, assim. Quando foi que a gente começou a ter tanto medo da vida? Quando foi? E esse episódio é um episódio, assim, pra gente realmente repensar. O podcast, essa é a nossa vida, ele veio muito de uma Ana, sabe? Muito sem medo, assim, muito sem medo. E toda vez que eu me limito muito, assim, com as coisas, eu tento puxar essa Ana pelo braço, sabe? Falar assim, querida, senta aqui, porque a Ana adulta tá botando muita limitação, sabe? Tá deixando muito de sonhar e a vida tá ficando pequena e ela não cabe só aqui, sabe? Ela é muito expansiva. Então, onde estão, sabe? Onde tá essa parte também que vê a vida dessa forma expansiva? E eu sempre tive esse incômodo, sempre carreguei comigo esse incômodo muito grande, assim, de... É só isso? Sabe, assim, me dá mais. E aí tem uma canção do Marcos Almeida que eu gosto muito, que fala disso. Ele fala isso, né? Eu quero a vida inteira, até perfeito eu estar, que fala, né, do que nós que somos cristãos acreditamos, que é quando Jesus voltar e quando o amor de Jesus acontecer e nós estivermos com ele. Então, ele fala disso, sabe? Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, até perfeito eu estar, até ser grande dia, né? Tem isso na Bíblia. Então, até ser dia perfeito. Então, dá tudo. Eu quero aproveitar tudo. O sorriso, a alegria, a tristeza, tudo. Porque a vida é isso. Então, assim, sem medo. Porque se a gente fica com medo demais de viver, né? Isso eu trago muito pra mim, assim, porque às vezes isso me gera, assim, esse se é um medo, né? De, mas se eu fizer isso, vai dar errado aqui. E deu, né, gente? É assim, a vida é assim. Mas quando a gente fica com esse medo, a gente tá deixando de aproveitar outras partes que também podem ser incrivelmente lindas. E isso é a vida, né? Eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você. Se você estiver passando por essa fase de medo, falta de coragem pra pôr os seus sonhos aí na mesa, sabe? Dizer pra Deus e detalhar todos eles, assim, Deus, eu queria muito viver isso, eu queria muito que acontecesse isso, eu queria muito aprender a fazer determinada coisa. E é isso, sabe? É não ter medo da vida e nem dos pedidos para serem feitos, sabe? Para as coisas incríveis que você espera que aconteçam. E é isso. Espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como tá fazendo pra mim. Tá fazendo ele aqui. E é isso. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.